Eu resolvi gravar esse vídeo porque nós estamos no final de 2023 e tem vários vídeos aí na internet, feitos por corretores de imóveis, falando sobre a obrigação de apresentação daquelas certidões negativas de ações cíveis, justiça trabalhista, justiça federal, quando numa negociação de imóvel, na venda de um imóvel. E eu vejo que esses vídeos têm milhares de visualizações que provavelmente são de corretores que não sabem disso ainda, não entendem disso. Gente, desde 2015 não são mais necessárias essas certidões negativas. Então vamos falar da obrigação da apresentação dessas certidões negativas. Primeiro, nós temos que saber por que é que eram obrigados a apresentação dessas certidões. Muita gente pede, mas não sabe por que pede. O cliente hoje pergunta, mas por que eu preciso apresentar isso? O corretor não sabe dizer. Tá? Então, vocês vão saber agora. É o seguinte, o artigo 593 do antigo Código de Processo Civil dizia que, artigo 593 do antigo Código de Processo Civil, que é de 73, ele dizia, considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação, venda, né, ou oneração, corria contra o devedor uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Então veja bem, primeiro tem que entender o que é fraude à execução. Fraude à execução é um processo, execução é um processo onde uma pessoa deve para uma outra, né, e está sendo executado. O credor está cobrando dele aquela dívida. Normalmente é decorrente de um outro processo ou é um título executivo, por exemplo, nota promissória, cheque, alguma coisa, que está sendo cobrada num processo de execução. Ora, se o devedor ele está sendo executado e vende um imóvel dele, esse artigo 593 do antigo Código de Processo Civil dizia que isso era uma fraude à execução. E quem comprava, que era o coitado do terceiro de boa-fé, se ele não soubesse disso, ele comprava o imóvel, passava a escritura para o nome dele e depois o credor vinha para cima do imóvel. Tá? Isso é chamado terceiro de boa-fé. E aí esse terceiro de boa-fé, que é o comprador, que não sabia nada da história, era obrigado a provar que ele era terceiro de boa-fé e não um fraudador, né? Ele não estava participando de nenhuma jogada com esse devedor aí. Então ele era obrigado a provar em juízo isso para não perder o imóvel. Entenderam? Então veja, o comprador, toda vez que alguém ia comprar um imóvel, é lógico que ele tinha que pedir todas as certidões do vendedor para ver se esse vendedor não estava envolvido em nenhum problema, nenhum processo, nenhuma execução, etc. e tal. Isso é até um pouco mais complexo, eu estou simplificando bem, que é para ficar fácil de entender, ok? Então, era por isso que eram pedidos certidões trabalhistas, negativa de ações cíveis, Justiça Federal e todas aquelas certidões para a gente saber que a pessoa não estava sendo processada. Tá? Mais ainda, existia a chamada fraude a credores. Ora, como é que eu sei se a pessoa está devendo para alguém ou não? Né? E pior, às vezes não está sendo nem executada ainda, não está sendo nem processada, mas já deve. Eu tinha que pedir certidão negativa de protestos. Por quê? A primeira coisa que você faz quando uma pessoa te deve é protestar o título dele, o cheque, a duplicata, nota promissória, seja lá o que for. Você protesta para depois, ele não paga, aí você é obrigado a entrar com uma ação de execução, de cobrança. Ok? Então veja, aí era necessário certidão negativa de protestos, ações cíveis, justiça trabalhista, justiça federal e por aí afora. Só que, em 2015, o novo Código de Processo Civil, no artigo 792 dele, ele mudou radicalmente a segunda parte do que falava o antigo 593. Vejam bem, ele diz assim, o novo Código de Processo Civil. A alienação, no artigo 792, depois vocês podem procurar lá. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando sobre o bem pender uma ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Então mudou bem. Né? No antigo Código de Processo Civil dizia que se na época da venda houvesse alguma demanda contra a pessoa. O novo Código de Processo já diz, não. Desde que a pendência do processo tenha sido averbada no registro público, que é o cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Então mudou tudo. Se você puxa a matrícula do imóvel e não tem nenhuma pendência, nenhuma discussão judicial, se ele ganhou, se ele perdeu, etc., não está registrado ali,
acabou o problema. O credor não vai poder depois alegar que houve uma fraude de execução, que o terceiro que comprou sabia, etc. e tal. Não vai poder alegar mais isso. Por quê? Se ele queria receber o crédito dele, ele tinha que averbar na matrícula do imóvel. Olha, tem um processo assim, 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 o sujeito me deve e tal, e fim de papo. Esse imóvel fica indisponível. Perceberam a diferença? É bem diferente você estar sendo processado e não estar nada averbado na matrícula, e você estar sendo processado e estar averbado na matrícula do imóvel. Então, acabou aquela obrigação de tirar as certidões negativas. Isso porque mudou o novo Código de Processo Civil em 2015. E também em 2015, vem a Lei Federal 13.097, que no seu artigo 54 consolidou o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Então, ela veio meio que confirmar o que o novo Código de Processo Civil falava em 2015 também. Ele diz assim, no artigo 54, os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. Então, o que está falando esse artigo 54? De novo, os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre o imóvel. Então, se eu estou vendendo o imóvel, eu estou transferindo o meu direito real para uma outra pessoa, né? Ele está dizendo aqui que esses negócios são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes. Então, essa transferência que eu estou fazendo agora, ela é eficaz em relação a atos jurídicos anteriores, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula deste imóvel as seguintes informações. Registro de citação de ações reais ou pessoais repersecutórias. Então, ele está dizendo, desde que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel, o registro de citação de ações reais. Então, veja, se eu tenho uma ação, eu tenho um crédito contra alguém, estou discutindo ainda, mas eu tenho que pegar o processo e averbar na matrícula. Olha, eu estou processando o sujeito lá, porque está me devendo, estou discutindo, enfim, eu cito lá. Ok? Então, é citação de ações reais ou pessoais repersecutórias. O que é repersecutória? São ações que eu posso perseguir algum bem da pessoa. O carro, imóvel, né, no caso aqui e tal. Então, são ações onde não são ações simplesmente de discussão. Não, eu vou discutir, depois eu vou ganhar alguma coisa e aí eu vou perseguir um bem dele. Então, é repersecutório. 2. Não tenham sido registradas ou averbadas por solicitação do interessado de constrição judicial de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença. Então, se eu tenho um processo onde eu vou perseguir algum bem do sujeito, eu tenho que averbar na matrícula do imóvel dele. 2, se eu já tiver uma sentença judicial, ainda que eu não recebi, mas eu queira, obviamente, receber, eu vou ter que penhorar o imóvel, me garantir de alguma forma, registrando a minha sentença por ordem judicial naquela matrícula. Perceberam? Então, o artigo 54 dessa lei 13.097, ela consolidou na matrícula os atos jurídicos, que antes estavam meio no ar ali, perdidos os direitos, né? Não, agora você tem algum direito, você registra ou averba na matrícula do imóvel que você vai perseguir. Poxa, isso facilitou totalmente. Então, se não estiver concentrado na matrícula do imóvel algum tipo de problema que o vendedor tenha, se não estiver averbado ou registrado na matrícula, tranquilo, eu puxo a matrícula, está limpo, o imóvel é do vendedor, está em nome dele, tudo direitinho, não tem nenhuma averbação de penhora, de ação civil, nada contra ele, posso comprar tranquilamente. Se amanhã algum credor dele vier reclamar, mas esse imóvel eu estava discutindo, eu tinha um crédito contra ele, foi feita uma fraude de execução, ele vendeu, não devia ter vendido, etc., eu vou dizer simplesmente, olha amigo, eu sou terceiro de boa fé, na matrícula estava limpinha, a lei me protege, então você dançou. Né? Tem até um princípio jurídico que a gente fala, que a lei não socorre quem dorme. Tá? Em latim tem lá o termo. Então, se você tem um direito, você tem que correr atrás dele e averbar, garantir os seus direitos, porque senão depois não adianta reclamar. Tá? É isso aí que consolida o artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, consolida então a concentração dos atos na matrícula do imóvel. Em 2022, a Lei Federal 14.382, que cria o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, tá?
Isso já é de 2022, bem recente agora, o ano passado. Então, esse sistema eletrônico de registros públicos, obviamente, só foi possível depois que a internet funcionou direitinho, né? E depois da pandemia de 2020, todos esses sistemas se modernizaram aí e tudo mais, e aí ficou possível você conectar um cartório aqui de São Paulo com um cartório lá do Amazonas, por exemplo. Então, se você faz uma transação aqui em São Paulo, por exemplo, um cartório de notas aqui faz uma escritura aqui em São Paulo de compra e venda, de uma fazenda no Amazonas, por exemplo, ele não precisa, o comprador não precisa ir até o cartório de imóveis de Amazonas, do Amazonas para registrar lá de Manaus, ou seja, lá Ananindeua, lá para registrar. Ele pega o próprio cartório de notas daqui, por esse sistema eletrônico de registros públicos, ele registra a transferência de propriedade lá. Ok? Não é mais necessário sair daqui até lá, ou vice-versa, pedir matrícula. Tudo é feito eletronicamente e esses atos são validados, são válidos, tá? Então, esse serviço eletrônico de registros públicos, ele viabiliza, por exemplo, o registro eletrônico de atos e negócios jurídicos. Então, o cartório de notas aqui de São Paulo faz uma escritura, registra lá, ou vice-versa, né? Os cartórios hoje são todos interligados eletronicamente. Você precisa de uma... Você está, vamos supor, comprando um imóvel, um apartamento aqui em São Paulo, de uma pessoa que é fazendeiro lá em Manaus, no Amazonas. Poxa, você não sabe se ele... Né, aqui ele pode estar sem nenhum problema, mas lá ele pode ter um monte de processos. Eletronicamente, você consegue pesquisar nos cartórios de lá se ele tem processo, né, coisa do tipo assim. Tá? Ou mesmo, contrário, você está aqui em São Paulo comprando uma fazenda dele lá. Ora, você consegue pesquisar aqui, puxar a matrícula do imóvel dele lá. Então, todos esses registros públicos, tá, gente? Foram unificados por esse sistema eletrônico de registros públicos, criado pela Lei 14.382. Então, hoje, uma outra coisa, no mesmo exemplo aí de Manaus. Digamos que você está aqui em São Paulo comprando uma fazenda lá em Manaus, ou um imóvel lá em Manaus. Você não sabe, né, como é que faz, e como é que está a situação do imóvel lá. Você pode pedir eletronicamente a matrícula do imóvel e a validade dele, e essa certidão, essa matrícula, é válida aqui, é validada aqui. Né? Então, não tem mais essa desculpa, vamos dizer assim. Mais ainda, digamos que eu tenha um crédito contra essa pessoa lá de Manaus, eu aqui em São Paulo tenho um crédito contra essa pessoa. Eu posso pedir, né, isso que manda o Código de Processo Penal, Civil, eu posso averbar na matrícula do imóvel dele lá o meu crédito, eletronicamente, não preciso ir até lá. Tá? Mais ainda, eu não sabia que ele tinha uma fazenda lá. Né? Então eu estava com crédito, ele tinha me devendo dinheiro aqui, e eu não sabia, bens no Brasil inteiro onde ele tinha. Hoje, por esse sistema de registros públicos, eletrônico, eu consigo pesquisar no Brasil inteiro, com o nome dele, o CPF, se ele tem propriedade em qualquer lugar. Então, pesquisa no Brasil inteiro. Ele tem uma fazenda lá no Amazonas, tem uma casa de praia lá em Porto Seguro, tem uma casa lá em Blumenau. Eu consigo levantar isso tudo através desses registros públicos e eletrônicos. E aí eu escolho qual que eu vou penhorar. A fazenda dele no Amazonas, ou a casa em Porto Seguro, né, ou aqui, a casa aqui em Blumenau, etc. e tal. Então, não tem mais desculpa de um credor falar, mas eu não sabia, ele tinha lá, mas eu não penhorei, né? Esse tipo de coisa não existe mais. Então, esse sistema eletrônico de registros públicos facilitou totalmente a averbação de créditos e a emissão de documentos e tudo mais, tá? Então, esse viabiliza, por exemplo, esse registro eletrônico de atos e negócios jurídicos, escrituras, registros, matrículas, a interconexão entre as bases de dados dos cartórios, né? Então, um cartório pode pedir para outro, levanta aí, para mim ver os dados dessa pessoa. Eles mandam. Né? Então, essa interconexão agora é por lei. Não tem mais o cartório, não, eu não posso, eu não tenho sistema. Não tem mais. Isso está, a lei obriga isso. Né? O atendimento remoto aos usuários. Você pode estar aqui em São Paulo e fazer uma escritura, uma pessoa assinar, né, via eletronicamente. Não sei se vocês já viram isso. Outro dia assinei uma escritura, o vendedor estava em Nova York, o comprador era aqui em São Paulo, e, aliás, um dos vendedores estava em Nova York, o outro estava no interior de São Paulo, o outro estava aqui, o cartório era aqui e eu estava na praia. E a gente fez tudo pela internet, registrou tudo direitinho, né? Assinou a escritura, tudo direitinho. Então, a internet
facilitou muito esses registros públicos, essas transações, tá? Então, essa lei federal, 14.382, criou esse sistema e facilitou tudo isso. Além disso, e para botar uma pá de cal nessa discussão, a súmula 375 do STJ disse que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, isso aqui acabou. Não sei se vocês sabem, súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ é o tribunal mais alto, né? Tem a primeira instância estadual, a segunda instância que são os tribunais estaduais e depois o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Súmula não é bem é um conjunto de decisões, é um resumo de um conjunto de decisões sobre assuntos do mesmo problema. Então teve lá vários problemas e tal, e todas as vezes o tribunal, as diversas varas do tribunal, decidiram do mesmo jeito. Né? Então, poxa, por que eu vou ficar discutindo todas as vezes, estudando todas as vezes o mesmo processo? Ah, um processo de fraude e execução. Ah, o vendedor é isso, aquilo, tal. Pô, é esse processo. Ah, isso daí, né, é aquele mesmo problema lá. Daí, isso vira uma súmula. Tá? E aí eles sumulam isso por escrito. E aí a súmula 375 do STJ diz exatamente o seguinte: o reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, só tem essas duas possibilidades de você alegar fraude e execução. Se você tiver registrado, o credor tiver registrado a penhora do bem no imóvel, ou se ele provar a má-fé do terceiro adquirente. Acabou. Não tem mais outra forma de ser... Ah, não, ele não sabia, o cartório não registrou. Não tem mais esse tipo de coisa. Isso está sumulado nessa súmula 375 do STJ. Então, veja, toda aquela discussão, se o sujeito devia, tinha processo, se não tinha processo, se ia ganhar, se não ia ganhar, se ia perder, etc. e tal, acabou. Se o sujeito tem processo, o credor tem que registrar na matrícula do imóvel. Ó, estou processando esse cara, ele vai me dever X daqui a 5 anos, eu acho, sei lá. Isso aí depende do processo. E ele simplesmente, aliás, ele já pede para o juiz do processo dele que autorize a averbação daquela discussão na matrícula do imóvel. Ele já apresenta o imóvel, ó, esse sujeito tem um imóvel tal lugar, imóvel assim, assim, assim. Por favor, juiz, autorize a averbação dessa nossa discussão. Eu não estou ainda penhorando nem nada, eu só estou tornando o imóvel dele indisponível. Aí na matrícula vai aparecer indisponível conforme o processo tal, tal, tal. Ok? Então veja, com tudo isso, para que certidão negativa mais? Saber se o sujeito está sendo processado ou não, tem ação trabalhista ou não. Tá? Então, desculpem os colegas aí, corretores, que estão gravando esses vídeos aí, falando ainda dessa certidão. Isso não existe mais. Tá bom? Então, hoje, os documentos necessários mesmo para você fazer uma transação imobiliária são documentos do imóvel, é necessário a matrícula atualizada do imóvel, limpa, né? Sem nenhum problema, evidentemente, porque é tudo isso que a gente falou. Se for um apartamento, a negativa dos débitos condominiais, porque aí não tem jeito, tem que comprovar que não está devendo nada do condomínio. Quitação dos tributos dele, IPTU tem que estar tudo em ordem, essas coisas. Se for imóvel rural tem que ter INCRA, aquelas coisas, né, todas pagas direitinho. E quitação das contas de água, luz, aquelas coisas e tal. Então, do imóvel só é necessário isso. Dos vendedores, obviamente, é necessário a comprovação da identidade delas, pessoas, né, SIC, RG, essas coisas. A comprovação do estado civil atualizado, se ele for casado, divorciado e tudo, tem que estar lá, certidão negativa atualizada. Se for solteira, certidão negativa, certidão de nascimento atualizada. Se for divorciado, certidão de casamento com a averbação do divórcio, confirmação da partilha, tudo direitinho. E, para garantir, para não ter nenhum problema, aí sim, a certidão negativa de débitos fiscais dessa pessoa. Imposto de renda, ICMS, né, ISS, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque eventuais dívidas fiscais, elas são inscritas na dívida ativa. Não necessariamente são averbadas na matrícula do imóvel. Então ele pode estar dívida ativa, o Estado vai executar aquela cobrança, já é uma dívida ativa, e aquela cobrança, aquele débito dele, pode interferir na venda do imóvel. Então a gente pede a certidão negativa de débitos fiscais, que é super simples, é só entrar nos sites aí da prefeitura, do Estado, né, e SIC, RG da pessoa, faz uma busca, não tem nenhum processo, não tem nenhuma cobrança, dívida ativa, morreu. Então, documentos dos vendedores é isso hoje, identidade, comprovação do estado civil, certidão negativa de débitos fiscais em nome da pessoa. Do imóvel, matrícula, né, aquilo que eu já falei, conta de luz e tal, comprovante do condomínio.
E os documentos do negócio propriamente dito, que são o quê? Comprovante de pagamento do IPTU, no caso de compra e venda, ou do ITCMD, no caso de, aliás, comprovante de pagamento do IPTU, que é um imposto, né, urbano, ou do INCRA, e do ITBI, que é da transmissão da propriedade. E ITCMD, se for uma doação ou causa-mortes, né, no caso de herança. E o próprio título de transferência de propriedade. Pode ser no caso de uma compra e venda à vista, uma escritura de compra e venda, ou numa transação com financiamento, fundo de garantia, o contrato feito pelo banco que tem a força de escritura pública. Então, são esses hoje os documentos necessários para uma transação imobiliária. Tudo isso baseado na lei, não é achômetro, tá bom? Então, você que é corretor de imóvel, vai pesquisar essas leis aqui, eu vou deixar escrito aqui as leis todas, para você entender melhor como funciona isso e poder fundamentar para o seu cliente, se ele perguntar por que não precisa mais e tal. Se ele quiser tirar, tira só para o chamado desencargo de consciência, né? Tranquilo e tal. Mas não vai ter nenhum problema jurídico se a matrícula tiver tudo em ordem. O sujeito pode estar com um monte de processos aí, mas se os credores dele não tiver averbado na matrícula, dançaram. Agora, aí é o problema, né? E para isso existe uma central de indisponibilidade de bens. Existe hoje um sistema onde todos os cartórios, quando tem algum tipo de indisponibilidade, eles avisam essa central de indisponibilidade, oficiais de justiça e tudo mais. Essa central avisa os cartórios de imóveis, olha, esse imóvel está indisponível, ponto. Não quero saber qual é o problema, está indisponível. Então aí, essa certidão de indisponibilidade já avisa, né, já dá a posição daquele imóvel. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha que explicar para vocês, para esclarecer de vez esse problema. Grande abraço para vocês, bom ano novo.